Como é que se julga um mito moderno? Bem, hoje a gente vai fazer exatamente isso. E para essa tarefa, vamos usar um código moral de 700 anos, o Inferno de Dante. A nossa investigação vai ser sobre um dos maiores traidores da ficção, Sentinel Prime. A justificativa dele no final de tudo foi essa. Tudo que fiz por Cybertron. Aquela defesa clássica do bem maior, sabe? Mas a pergunta que fica é, será que isso é o suficiente? Será que isso absolve? Para descobrir, vamos abrir aqui um tribunal teológico, pode-se dizer. E vamos aplicar uma lei escrita séculos atrás para realmente desvendar a anatomia dessa traição que foi, convenhamos, cósmica. Ok, então vamos lá. Primeira sessão. Um robô no inferno? Porque antes de qualquer julgamento, a gente precisa estabelecer uma coisa básica, né? A jurisdição. Afinal, uma alma de metal pode mesmo ser condenada? A resposta está toda aqui, na centelha cybertroniana. Isso aqui não é só um motor, não. É o equivalente funcional de uma alma. É o que dá a eles razão, livre-arbítrio e, o mais importante de tudo para nossa análise, a capacidade de fazer escolhas morais. O inferno de Dante não pune o corpo, a carne, ele pune o mau uso do intelecto e da vontade. E disso, o Sentinel tinha de sobra. E tem mais. O estado dele no momento da morte é bem claro. Impenitência final. Ele não demonstrou um pingo de remorso. Pelo contrário, só reafirmou a ideologia dele. E olha, na teologia de Dante, justificar o próprio pecado não é arrependimento, é teimosia. Portanto, ele é totalmente elegível para esse julgamento. Bom, com a jurisdição estabelecida, podemos avançar. Vamos para a segunda fase. Seção 2. Anatomia de uma traição. Agora é a hora de apresentar as provas, os crimes do nosso réu. E olha só como os atos do Sentinel se encaixam como uma luva nas categorias do Dante. O pacto com o Megatron, traição à pátria, sem tirar nem pôr. O assassinato do Ironhide, um irmão de armas, traição aos parentes. A traição contra a humanidade que o acolheu, traição aos hóspedes. E por último, o ataque ao Optimus Prime, uma traição contra um benfeitor. Cada ato é uma camada mais profunda de perfídia. E todos esses crimes nos levam a um lugar bem específico na geografia do inferno. Vamos então para a seção 3, o Círculo dos Traidores. Chegamos ao nono e último círculo, o Cocyto. E aqui pode esquecer aquela imagem de fogo e enxofre. Para Dante, a traição era o pior pecado de todos. Por quê? Porque não fere só uma pessoa, ela quebra os laços de confiança que mantêm a sociedade unida. Por isso, o castigo não é o fogo, mas sim um lago congelado. Um gelo que simboliza a frieza no coração de um traidor e o isolamento total que o egoísmo dele causa. Então, agora começa a deliberação de verdade. Seção 4, as 4 zonas geladas. A gente vai ter que examinar cada uma delas para definir exatamente onde o Sentinel se encaixa nesse abismo. A primeira zona é a Caína, para os traidores da família. Bom, o Sentinel matou o Ironhide, um irmão de armas. Veredito, sim, se encaixa. Mas esse ato terrível foi um meio para um fim maior? Um fim político? A raiz da traição dele parece ser ainda mais profunda. Seguindo, a gente chega na Antenora. Aqui é para quem trai a pátria. Sentinel, o grande líder dos Autobots, fez um pacto com o inimigo número 1, o Megatron. Ele traiu a causa inteira. O veredito aqui é uma correspondência inegável. Mas a questão continua. Será que teve uma traição ainda mais pessoal do que essa? Isso nos leva direto para Ptolomeia, a zona dos traidores de hóspedes. Pensem bem, o Sentinel aceitou refúgio e recursos da humanidade só para depois planejar escravizar todo mundo. É uma quebra claríssima do laço sagrado da hospitalidade. Ele pertence aqui também, só que existe um laço considerado ainda mais sagrado que esse. E é esse laço final que nos leva ao clímax de todo este julgamento. Seção 5, o veredito final, Judeca. Judeca. É a zona mais funda do inferno, o fundo do poço, reservada para quem trai mestres e benfeitores. E isso levanta a pergunta crucial de toda a nossa análise. Optimus Prime foi um benfeitor para o Sentinel? Bom, a definição é clara. Um benfeitor é alguém que concede uma graça especial, ou a própria vida. Então, vamos aos fatos. Fato número 1. Optimus Prime usou a matriz da liderança para trazer o Sentinel de volta da morte. Ele deu a ele o maior presente possível, uma segunda vida. E qual foi a resposta do Sentinel? Fato número 2. Ele tentou matar o Optimus. Ele tentou destruir a própria fonte que o trouxe de volta à vida.
É a ingratidão na sua forma mais pura e letal. Então, o ponto crucial é este. O veredito só pode ser um culpado. A traição a um benfeitor que deu a vida supera qualquer outro crime. Esse ato, sozinho, arrasta a alma dele para o fundo absoluto do inferno. Com o veredito declarado, passamos para a sentença. Seção 6, a punição eterna. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela segue a lei do contrapasso. É uma retribuição divina onde o castigo é um reflexo simbólico e muitas vezes bem irônico do pecado que a pessoa cometeu em vida. É a justiça poética na sua forma mais terrível. Vamos ver então o destino do Sentinel. A postura dele, congelado numa pose de falsa grandeza, uma paródia eterna da própria arrogância. O som, ele que era um grande orador, condenado ao silêncio absoluto. A sensação, ele sente para sempre a corrosão interna da sua própria arma. E a visão, forçado a encarar Lúcifer, o traidor original, vendo o seu próprio reflexo na besta. A ironia final aqui é simplesmente devastadora. O grande utilitarista, aquele que acreditava que os fins justificam os meios, agora está eternamente congelado, sem alcançar fim nenhum. A filosofia dele se provou no final totalmente fútil. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. No final de tudo, o que é mais frio? O gelo do inferno ou o coração de um traidor?